Capítulo 16. Juntando a coisa toda. Agora as perguntas mais importantes de todas. Como essas partes da PNL se conectam? Como se unem em um todo coerente? Como saber qual padrão usar e quando? A não ser que as partes se conectem umas às outras, o todo será menos que a soma das partes. Uma vez que as partes estejam conectadas e sejam relevantes, constituirão informações. Quando você começa a aplicar informações, você tem conhecimento. E quando puder fazer malabarismo com esse conhecimento e criar seu próprio conhecimento, então ele se tornará sabedoria. PNL Pensamento Sistêmico. O conhecimento tem que ser um sistema. O todo é maior do que as partes. Esta é uma das definições-chave de um sistema. Um sistema também possui propriedades emergentes, propriedades que aparecem quando as partes são conectadas, propriedades que você não pode prever a partir da soma das partes. É isso que distingue um sistema de um amontoado. Seu carro é um amontoado quando não funciona. É apenas uma coleção de partes. Todas as partes lá estão, mas porque não estão conectadas da maneira correta, nada funciona. É preciso apenas que uma parte não funcione para que o sistema inteiro não funcione. Da mesma forma, no entanto, uma pequena mudança pode fazer o sistema funcionar novamente ou funcionar ainda melhor. Esse é o princípio da alavancagem. Significa obter o máximo de resultado em troca do menor esforço. Lembra-se do assim chamado efeito borboleta? Padrões meteorológicos são um sistema de tal forma complexo que, pelo menos em teoria, uma borboleta que bate suas asas no rio poderia causar uma corrente de ar que, por sua vez, reforçaria condições do tempo até se tornar uma tempestade na Inglaterra. Sistemas complexos não podem ser exatamente previstos e você pode obter um resultado enorme com muito pouco esforço. Pensamento sistêmico é a arte e a ciência de compreender como um sistema opera. Você pode aplicar o pensamento sistêmico a qualquer sistema, seja físico, social, vivo ou mecânico. PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Portanto, PNL é a aplicação do pensamento sistêmico à experiência subjetiva. Você é um sistema. Vive em um mundo de sistemas. Lembre-se, no entanto, de que um sistema é uma nominalização. Um sistema é, na verdade, um processo. Você é um processo que o mantém vivo e pensante. Seja o que for que estiver fazendo e pensando, seja qual for seu estilo de vida, quaisquer que sejam os problemas que você pensa que tem, é preciso mantê-los no momento presente. Caso contrário, como poderiam persistir? Mudar é descobrir como você está mantendo o problema no presente e então aplicar a alavancagem. Uma vez que tenha compreendido a estrutura do problema, poderá descobrir o que impede a mudança e encontrar o ponto de alavancagem para realizar a mudança que você deseja. Se for uma mudança ecológica, levará às melhorias. Se não for ecológica, então você encontrará mais problemas. Há dois tipos de mudança que você pode fazer: mudança de primeira ordem. Mudança de primeira ordem é quando você alcança um só resultado, uma resposta diferente em um determinado contexto. Por exemplo, uma pessoa sofre de medo de estar no palco, no entanto, seu trabalho exige que faça apresentações com confiança e competência. Nessa situação, uma técnica como ancoragem funcionará bem. Não haverá ramificações adicionais se o resultado for ecológico. A mudança de primeira ordem lida com o problema e nada mais. Técnicas de PNL para mudança de primeira ordem. Ressignificação simples, ancoragem, gerador de novos comportamentos, mudança de história pessoal, dissociação visual, sinestésica, processo de cura de fobia, ponte ao futuro. A mudança de primeira ordem é o resultado de aprendizagem de loop simples, ver capítulo 3. Funciona com problemas limitados e estruturados. Um problema limitado tem um conjunto finito de soluções possíveis. Um problema estruturado é colocado de forma não ambígua que torna o problema claro e aponta o caminho para uma solução. No entanto, a mudança de primeira ordem é uma abstração ideal, como seres humanos são sistemas complexos que vivem dentro de sistemas complexos. Não existe mudança de primeira ordem pura. Há sempre efeitos colaterais. Esses podem ser profundos, como a borboleta batendo as asas, ou podem ser quase que imperceptíveis.
Mudança de primeira ordem é quando os efeitos são imperceptíveis e podem ser desconsiderados com segurança, pelo menos no curto prazo. Você nunca poderá realmente saber, no entanto. Por exemplo, se uma pessoa tem medo de sair de casa, um processo de cura de fobia, embora seja um simples processo de mudança de primeira ordem por si só, pode levar a uma total reorganização da vida da pessoa. Uma vez livre para sair e conhecer pessoas, isso poderá levar a uma mudança profunda. Assim, uma mudança ser de primeira ordem depende até certo ponto de sua perspectiva de tempo. A melhor definição de mudança de primeira ordem é quando a mudança não é necessariamente generativa e os efeitos colaterais imediatos são mínimos e podem ser desconsiderados para todos os fins práticos. Mudança de segunda ordem. Mudança de segunda ordem é quando há resultados múltiplos e considerações secundárias relativas à mudança. A mudança é para ser generativa, não apenas lidando com o problema específico, como também desenvolvendo a capacidade de realizar outras mudanças. Mudança de segunda ordem não só elimina o problema, mas também tem outros efeitos que podem mudar o pensamento que deu margem ao problema. Por exemplo, uma mulher pode se envolver com uma série de parceiros não confiáveis. Uma mudança de primeira ordem procuraria resolver cada relacionamento específico. Uma mudança de segunda ordem abordaria por que a mulher se sente atraída a esse tipo de parceiro e buscaria mudar o padrão. Claramente, a mudança de segunda ordem é mais pervasiva e mais generativa. Mudança de segunda ordem se alia à aprendizagem de loop duplo, ver capítulo 3. Técnicas de PNL que podem levar à mudança de segunda ordem. Ressignificação em 6 passos. Intervenções sistêmicas nos níveis de linguagem, fisiologia e pensamento. Alinhamento de posição perceptual. Metáfora. Estratégias. A mudança de segunda ordem é necessária para problemas não estruturados e sem limites. Um problema sem limites tem muitas soluções possíveis. Um problema não estruturado é um que é colocado de forma tal que não aponta para uma solução. Uma das maneiras pelas quais podemos compreender a diferença entre mudança de primeira e de segunda ordens é através do quebra-cabeças acima. O desafio é ligar todos os 9 pontos com 4 retas sem tirar a caneta do papel. A resposta é sair da caixa como segue. Isso é mudança de primeira ordem. A mudança de segunda ordem seria perguntar: que outras soluções são possíveis? É possível ligar os pontos com menos de 4 linhas sem tirar a caneta do papel? Sim. Que suposições estou fazendo quanto ao quebra-cabeças que me impedem de chegar a uma solução? Que estratégia poderia criar que levaria a mais soluções para esse quebra-cabeças? A estrutura da PNL. Estado presente. Recursos. Em direção ao estado desejado. Principais elementos da PNL. Calibração. Observar as evidências sensoriais específicas buscando estados emocionais tanto na fisiologia quanto na linguagem. Congruência. Focalizar recursos e ser capaz de trabalhar claramente em prol de um resultado desejado. Consciente e inconsciente. Descobrir recursos em níveis diferentes de você mesmo e de outros. Análise por contraste. Descobrir a diferença que faz a diferença. Ecologia. Olhar para o sistema maior e os tipos de limites que estabelecemos para definir o sistema com o qual estamos lidando. Eliciação. Suscitar aquilo que é importante através de rapport e habilidades de questionamento. Flexibilidade. Se aquilo que estiver fazendo não está funcionando, faça outra coisa. Modelagem. Eliciar a estrutura da experiência subjetiva. Resultados. Saber o que quer, eliciar o que os outros querem. Acompanhamento e condução. Conhecer o modelo de mundo da outra pessoa e ser capaz de acompanhá-la e conduzi-la ou a você mesmo em direção às mudanças desejadas. Posições perceptuais. Equilibrar a primeira, segunda e terceira posições, seu ponto de vista, o de outra pessoa e o sistêmico. Pressuposições. Os princípios operacionais, as crenças da PNL. Rapport. Estabelecer e manter rapport consigo mesmo e com outros. Sistemas representacionais. Pensar com os sentidos. Acuidade sensorial, consigo mesmo e com outros. Estado. A capacidade de escolher seu estado emocional e eliciar estados em outros.
A PNL lida com os três elementos principais da comunicação: 1. Linguagem. 2. Fisiologia. 3. Pensamento. Procure o ponto de alavancagem em cada um desses três elementos. Uma mudança bem-sucedida se mostrará em todos os três. 1. Os padrões de linguagem de uma pessoa serão diferentes. 2. Sua fisiologia será diferente. 3. Seu pensamento será diferente. O padrão a seguir utiliza todos os três para encontrar o ponto de alavancagem que oferece a maior mudança com o menor esforço. Padrão de alavancagem: linguagem, fisiologia, pensamento. Isto é melhor descrito trabalhando com outra pessoa. Não é fácil de fazer sozinho. 1. O cliente identifica um problema ou estado emperrado que reconhece ter ocorrido pelo menos 3 vezes. 2. O cliente descreve todos os 3 exemplos do estado. Você procura ouvir padrões de metamodelo. Encontre os padrões mais significativos. Esses serão mostrados ou por repetição, o cliente repete o mesmo padrão várias vezes, ou por ênfase tonal, o cliente os enfatiza ao falar. 3. O cliente agora descreve o primeiro exemplo mais uma vez. Agora você desafia os padrões de metamodelo. Peça ao cliente que refraseie. Então peça que descreva como suas submodalidades e representações mudam quando ele altera sua linguagem. Ao descrever os sistemas representacionais e submodalidades mudados, sua fisiologia mudará para uma com mais recursos. Ancore essa nova fisiologia sinestesicamente com um toque no braço. 4. Quebre o estado. 5. O cliente descreve o segundo exemplo do problema. Enquanto ele faz isso, use a âncora para mudar a sua fisiologia. Então pergunte como as submodalidades da experiência mudaram como resultado da fisiologia alterada. Você também deve ouvir mudança nos padrões de linguagem de metamodelo. 6. Quebre o estado. 7. O cliente descreve o terceiro exemplo do estado emperrado. Se puder, pode não estar mais emperrado. Peça a ele que mude as submodalidades e os sistemas representacionais para os do estado com recursos, que você iniciou nos passos 3 e 4. Observe a mudança de linguagem e de fisiologia enquanto ele faz isso. 8. Agora, qual intervenção foi a mais poderosa na mudança de estado? Linguagem, desafiando padrões de metamodelo? Fisiologia, usando a âncora? Pensamento, mudando os sistemas representacionais e as submodalidades? Você também pode fazer esse exercício com um estado que tenha recursos. 1. O cliente oferece cerca de 3 exemplos do estado com recursos. Calibre a fisiologia. 2. O cliente fala do primeiro exemplo do estado com recursos. Elicia submodalidades e representações do estado através de backtracking, usando as palavras-chave usadas pelo cliente para descrever o estado, juntamente com a tonalidade-chave. Explore as submodalidades e os sistemas representacionais que poderão ser mudados para intensificar o estado. O cliente faz as mudanças de submodalidade e então você ancora a fisiologia intensificada resultante. 3. Quebre o estado. 4. Use a âncora para eliciar o estado enquanto usa as mesmas palavras-chave para descrevê-lo da forma originalmente utilizada pelo cliente. Explore como poderia mudar sua fisiologia para intensificar o estado ainda mais. Qual foi a forma mais poderosa de intensificar o estado? Linguagem, backtracking das palavras e da tonalidade-chave? Fisiologia, usando a âncora? Pensamento, usando sistemas representacionais e submodalidades? Aplicando padrões da PNL. Eis os passos pelos quais precisa passar para aplicar qualquer padrão da PNL. No entanto, você é mais flexível do que qualquer padrão, portanto, essas são orientações, não diretrizes. 1. Seu estado. Olhe para si mesmo primeiramente e durante todo o processo. Você está em um bom estado para empreender a mudança? Você está congruente quanto ao trabalho que está realizando? Principais habilidades usadas: verificação de congruência, âncoras de recursos. 2. Rapport. Estabeleça rapport. Principais habilidades utilizadas: segunda posição, equiparação. 3. Colete informações. Quanta informação você precisa para começar a trabalhar? Se estiver trabalhando com outra pessoa, como ela estrutura sua experiência? Principais habilidades usadas: o metamodelo, calibração, backtracking, posições perceptuais. 4.
resultado ou objetivo. Qual é seu objetivo? Se você estiver trabalhando com um cliente, qual o objetivo dele? Elicie o objetivo do cliente com boas condições de formulação. Principais habilidades utilizadas. Perguntas de resultados ou objetivos, o metamodelo. 5. Recursos. De que recursos você ou seu cliente necessita? Onde podem ser encontrados? Onde está o ponto de alavancagem? Linguagem, fisiologia, representações. Principais habilidades utilizadas: calibração, linha de tempo, ancoragem, ressignificação, linguagem do modelo Milton, posições perceptuais. 6. Utilize recursos. Use um padrão, uma técnica ou um formato para trazer os recursos para o estado presente. Principais habilidades utilizadas: padrões e formatos da PNL apropriados. Ver lista no apêndice 1. 7. Teste. Use as evidências que eliciou no seu resultado ou no cliente. Houve mudança de linguagem? Fisiologia? Representações? Principais habilidades utilizadas: calibração. 8. Faça a ponte ao futuro. Como a mudança generalizará para o futuro? Como você e seu cliente saberão que a mudança ocorreu e quais os seus efeitos? Principais habilidades utilizadas: ensaio mental associado e dissociado, linguagem do modelo Milton. Estado, congruência, rapport, informações, objetivo, recursos, padrão, teste, ponte ao futuro, estado. Recursos. Recursos são o que o moverá do estado presente para o estado desejado. Encontrar o recurso certo é a chave para qualquer intervenção de PNL bem-sucedida. Recursos podem ser externos ou internos e em diferentes níveis neurológicos. Ambiente. Objetos podem ser necessários, exemplo, computador e etc. Pessoas podem ser necessárias, amigos, familiares, coach, professores e mentores. Modelos podem ser necessários, pessoas que você conhece, personagens de um filme, da TV e de livros. Comportamento. Acesse uma experiência poderosa de referência. Use associação e dissociação para pensar de forma diferente. Use perguntas de metamodelo para obter as informações de que necessita. Capacidade. Mude o estado através de mudança de fisiologia, utilização de uma âncora. Use análise de contrastes. Pense em uma situação semelhante na qual você não tem esse problema. Quais as diferenças críticas? Use a automodelagem. Onde você tem recursos em outra parte de sua vida? Use uma estratégia diferente ou projete uma estratégia eficaz. Use a primeira, segunda e terceira posições. Crenças e valores. Use pressuposições da PNL. Mude de posições perceptuais. Use a ressignificação. Identidade. Crie uma metáfora potencializadora. Use o quadro como se. Além da identidade. Olhe para seus relacionamentos e crenças espirituais em busca de orientação e inspiração. Guia de padrões da PNL. O que usar onde? A quantidade e a variedade de problemas que os seres humanos podem ter são infinitas. Seu problema pode ser que não está à vontade em seu estado presente. Você pode não ter estabelecido um objetivo, mas quer mudar para algo diferente. Você tem um problema remedial. Por outro lado, você pode ter estabelecido um objetivo para se mover de onde está, mesmo que esteja à vontade. Você tem um problema generativo. Em ambos os casos, há uma lacuna entre onde você está, estado presente, e onde deseja estar, estado desejado. Essa lacuna é o problema. Mesmo assim, isso não seria um problema se você soubesse como chegar ao estado desejado. Seria apenas uma questão de tempo. Um problema é quando o estado presente é diferente do estado desejado e você duvida de seus recursos para se mover de um lado para outro. A PNL soluciona problemas oferecendo mais escolhas e mais recursos no estado presente. A PNL não garante que você jamais terá problemas novamente, mas oferece mais escolhas e recursos. Também pode ampliar seu modelo de mundo para que seja capaz de realizar mais. Nenhum problema existe isoladamente. Problemas necessitam de pessoas que os tenham.
Uma banheira de água muito quente não é um problema a não ser que você esteja dentro dela e queira sair. Portanto, duas pessoas diferentes podem estar na mesma situação, mas reagir a ela de formas diferentes. Precisam de uma abordagem diferente para solucionar o problema. O problema é uma combinação singular de suas circunstâncias específicas no momento, a maneira pela qual pensam e agem e seu modelo de mundo. Problemas não são distribuídos como camisetas baratas de tamanho único. Esses senões à parte, é útil fazer algumas generalizações sobre a gama de possíveis problemas e quais padrões e intervenções de PNL são mais prováveis de funcionar com quais problemas. Problemas podem ser divididos em uma série de categorias sobrepostas, estáveis e instáveis. Um problema estável permanece o mesmo, quase não muda com o tempo, por exemplo, uma fobia ou uma obsessão. Um problema instável muda ao longo do tempo e parece ter facetas diferentes, por exemplo, dificuldades de aprendizagem, gerais ou específicos ao contexto. Um problema geral afeta áreas mais amplas da vida de uma pessoa, por exemplo, dores de cabeça crônicas ou falta de confiança. Esses são também conhecidos como problemas complexos e é necessária uma mudança de segunda ordem para solucioná-los. Um problema específico ao contexto afeta apenas um contexto específico, por exemplo, medo de voar. Esses tipos de problemas são também conhecidos como problemas simples. Podem precisar apenas de mudança de primeira ordem para fazer uma diferença. Emocionais e cognitivos. Um problema emocional é exatamente isso, um no qual há muita emoção envolvida, por exemplo, mudanças de humor, ataques de pânico ou depressão. Um problema cognitivo tem pouca emoção envolvida, se é que tem alguma, embora a pessoa possa ter sentimentos fortes a respeito dele. Exemplos seriam problemas de memória ou confusão quanto a papéis e limites. De tarefas e de relacionamento. Problemas de tarefas dizem respeito a metas e tarefas e ocorrem principalmente no contexto profissional. Por exemplo, escrever um relatório ou a gestão de projetos. Problemas de relacionamento são exatamente isso. Problemas relativos a outras pessoas, o que também pode tornar certas tarefas mais difíceis. Aplicando os padrões. O quão bem-sucedido você será na solução de problemas depende de sua congruência. Em um amplo estudo de hipnoterapia, verificou-se que o fator com maior influência no sucesso do tratamento foi o quão congruente era o terapeuta. Em outras palavras, quanto mais você acredita no que faz, melhores serão os resultados que obterá. A incongruência parece ser percebida em um nível inconsciente pelo seu cliente. Se estiver trabalhando em você mesmo, não terá qualquer chance de mudança a não ser que seja congruente. Desde o início de qualquer intervenção de PNL, você precisa gerenciar seu próprio estado e estabelecer e manter rapport. Use apenas aqueles padrões com os quais seja congruente ao usá-los. A lista de padrões da PNL a seguir constitui um guia geral de quais padrões podem ser adequados a que tipo de problema. É claro que esses não são os únicos tipos de problema com os quais os padrões podem lidar. Às vezes, um problema pode estar aninhado em outro, e você pode, por exemplo, começar com uma ressignificação em 6 passos e depois ter que lidar com uma questão de crença antes de concluir a ressignificação em 6 passos. Então, poderá ter que estabelecer ponte ao futuro e realizar um gerador de novos comportamentos. Sua flexibilidade é a qualidade mais importante e, quando em dúvida, a resposta residirá sempre na pessoa à sua frente e não em qualquer generalização. Todos os padrões da PNL podem ser realizados em transe. Tipo de problema: intervenção de PNL adequada. Clareza quanto a valores. Pressuposições da PNL. Relacionamento difíceis. Desenvolvimento de segunda posição, alinhamento de posições perceptuais, meta-espelho, equiparação, contrastando touches. Falta de direcionamento, resultados ou objetivos. Reuniões improdutivas. Exercício de reuniões, habilidades de negociação, habilidades de questionamento. Motivação. Trabalho de mudança de submodalidades, objetivos bem formulados, alinhamento de níveis neurológicos, estratégia de motivação. Falta de habilidades sociais, rapport, desequiparação. Medos. Trabalho de estratégia, dissociação VC, trabalho de mudança de submodalidades,
ancoragem de recursos. Fobias, processo de cura de fobia. Trauma, processo de cura de fobia. Tomada de decisões, trabalho de estratégia. Criatividade e solução de problemas cognitivos. Estratégia Disney, uso de pressuposições. Comparações limitadoras. Ressignificação de contexto, metamodelo, comparações. Planejamento de vida. Objetivos ou resultados de longo prazo. Huggies. Alinhamento de níveis neurológicos. Crenças limitadoras. Processo PCM. Afirmações. Hábitos ou compulsões. Autossabotagem. Ressignificação em 6 passos. Sinal de congruência. Integração de partes. Operadores modais do metamodelo. Medo de palco. Falta de confiança. Alinhamento de níveis neurológicos. Associação e dissociação. Ponte ao futuro. Mudança de estados. Ancoragem de recursos. Reações indesejadas a eventos. Ressignificação de conteúdo. Transe diário. Hábitos indesejáveis. Swish. Ressignificação em 6 passos. Gerador de novos comportamentos. Sensação vaga. Dificuldade em determinar o problema específico. Metáfora. Mudança de estados. Falta de assertividade. Desenvolvimento de primeira posição. Centrar-se. Decisão limitadora passada. Trabalho de linha de tempo. Processo de cura de fobia. Mudança de história pessoal. Gestão do tempo. Através da linha de tempo. Forte estado negativo. Quebra de estado. Interrupção de padrão. Encadeamento de âncoras. Estado sem recursos habitual. Depressão. Ancoragem de recursos. Encadeamento de âncoras. Empilhamento de âncoras. Colapso de âncoras. Análise de contraste de submodalidades. Perguntas. Mudança de estados. Situação emperrada. Padrão de alavancagem. Integração de movimentos oculares. Encadeamento de âncoras. Desafios do metamodelo. Metáfora isométrica. Colapso de âncoras. Fracasso percebido. Não alcançar resultados. Exercício de TOTS. Dificuldade de relaxar. Inventário. Transe. Objetivos ou demandas conflitantes. Integração de partes. Dificuldade de visualização. Construção de imagens mentais. Dificuldade de ouvir sons internamente com apreciação musical. Ouvindo sons mentais. Dificuldades com sensações sinestésicas. Sensações sinestésicas. Não obtenção de resultados. Falta de completamento. Ponte ao futuro. Ensaio mental. Aprendizagem a partir da experiência. Aprendizagem a partir da experiência. Mudança de história pessoal. Problema recorrente com causa no passado. Mudança de história pessoal. Não envolvimento. Associação. Excesso de envolvimento. Dissociação. Repetidos mal entendidos. O filtro da experiência backtracking. Contusões ou dores crônicas. Transe. Negociação e mediação. Habilidades de negociação. Incongruência. Alinhamento de níveis neurológicos, integração de partes, verificação de congruência. Falta de habilidades ao telefone. Equiparação de voz. Problemas generativos tornando as coisas ainda melhores. Tipo de problema e intervenção de PNL adequada. Desfrutando da experiência. Na linha do tempo, associação, intensificação de submodalidades críticas, empilhamento de âncoras, ancoragem de recursos, mudança de estados, transe. Ser mais criativo, transe. Relaxamento, transe. Redação criativa, habilidades de redação. Vivendo as pressuposições da PNL. A PNL não diz respeito somente a padrões, diz respeito também à atitude e agir com base naquilo em que acredita. Crenças e pressuposições nada significam se não as usar para orientar sua vida.
Você não conhecerá seu valor a não ser que haja como se fossem verdadeiras. Eis algumas maneiras para agir como se as pressuposições fossem verdadeiras em sua vida, além de algumas ações que são o oposto das pressuposições. 1. As pessoas respondem às suas experiências, não à realidade em si. Ação: respeitar os valores e as crenças dos outros. Permitir que tenham suas próprias opiniões ao mesmo tempo, certificando-se de que cuida de si mesmo. Oposto: acreditar que você conhece a verdade enquanto os outros estão errados. Insistir em que vejam as coisas da sua maneira, especialmente quando sua maneira é a da PNL. 2. Ter uma escolha é melhor do que não ter escolha. Ação: sempre agir para aumentar sua própria escolha e para dar mais escolha a outros. Oposto: tentar tirar as escolhas das pessoas quando elas não ameaçam você nem a ninguém. 3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Ação: respeitar as suas ações e as de outros como sendo as melhores possíveis no momento. Se conscientizar de que, se você tivesse a educação, as experiências e os pensamentos do outro e fosse colocado na mesma situação, agiria da mesma forma que ele. Compreender que não é melhor do que ele. Oposto: pensar que é melhor do que os outros, condenar as escolhas dos outros de uma posição superior com visão retroativa perfeita. 4. As pessoas funcionam perfeitamente. Ação: ver cada uma de suas ações como sendo o melhor que pode fazer, ao mesmo tempo lutar para aprender mais. Oposto: tratar a si mesmo e a outros como se estivessem quebrados e errados, precisando de conserto. E você é a pessoa mais indicada para fazê-lo. 5. Toda ação tem um propósito. Ação: ser claro quanto aos seus próprios objetivos e usar um modelo de objetivo bem formulado para iniciar os objetivos de outras pessoas. Oposto: vagar aleatoriamente como se suas ações não tivessem qualquer finalidade, não se dar o trabalho de descobrir o que as outras pessoas desejam. 6. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Ação: reconhecer a intenção positiva em seus próprios erros, reconhecer a intenção positiva por trás das ações das outras pessoas ao mesmo tempo, se protegendo das consequências. Oposto: pensar que você ou outra pessoa sejam completamente maus, condenando algumas ações como sendo sem qualquer mérito para quem quer que seja, não importa como as encare. 7. A mente inconsciente equilibra a consciente. Não é maliciosa. Ação: ver sua própria falta de saúde como maneira de o corpo curar a si mesmo. Oposto: acreditar que as pessoas são inteiramente podres e que existe uma versão psicológica de pecado original. 8. O significado da comunicação é a resposta que você obtém. Ação: assumir a responsabilidade por ser um bom comunicador para explicar o que está querendo dizer. Prestar atenção no feedback da outra pessoa. Reconhecer as intenções dos outros ao mesmo tempo em que presta atenção no efeito que tem sobre eles, como eles o percebem. Não há falha de comunicação, apenas respostas. Oposto: pensar que quando você comunica e a outra pessoa não compreende, é automaticamente culpa dela e que ela é burra. Julgar outros pelo que você pensa deles e julgar a si mesmo pelas suas próprias intenções. 9. Nós já possuímos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos criá-los. Ação: dar a outros o espaço e a ajuda para entrar em suas próprias dar a outros o espaço e a ajuda para encontrar suas próprias soluções. Saber que não é indefeso, sem esperança ou desmerecedor. Oposto: acreditar que é completamente dependente de outros para motivação, conhecimento e aprovação. Tratar a educação como transferência de conhecimento dos que a têm para os que não a têm. 10. Mente e corpo formam um só sistema. São expressões diferentes de uma só pessoa. Ação: cuidar de nossos pensamentos além de nossos corpos, reconhecendo e evitando pensamentos tóxicos e estados tóxicos além de ambientes tóxicos. Sermos flexíveis na escolha dos meios para tratarmos nossa própria falta de saúde. Oposto: usar soluções químicas para todos os problemas físicos e mentais ou tentar curar doenças físicas através de meios puramente mentais. 11.
Processamos todas as informações através de nossas mentes. Ação. Considerar os limites de nosso mundo como limites de nossos sentidos. Lutar constantemente para aguçar e estender seu alcance. Oposto. Se não pode ver alguma coisa, ela não está lá. 12. A modelagem de desempenho bem-sucedido leva à excelência. Ação. Buscar constantemente a excelência para que a possa modelar. Observar seus próprios momentos de excelência e modelá-los para que possa ter mais deles. Aprender com todos que encontrar. Oposto. Considerar talento inato como explicação de desempenho excelente. Não dar chance às pessoas para que se desenvolvam se você pensa que elas não têm esse talento misterioso. Ressentir-se em vez de se fascinar se alguém faz algo melhor do que você. 13. Se quiser compreender, haja. Ação. Testar constantemente seus limites e crenças. Oposto. Alegar muitas crenças e ideais que parecem impressionantes, mas jamais colocá-los em prática. A regra 80-20. 80% de seus resultados vêm de 20% de seu esforço e a PNL não é exceção. Mas quais 20%? Para ser mais produtivo, focalize o resultado, não o esforço. Procure padrões em seus resultados excelentes. Como os produziu? Seja seletivo em seus esforços, não exaustivo. Concentre-se em produtividade excepcional, não busque esforço médio. Faça networking. Isso multiplica seus resultados sem esforço adicional. Busque ser excelente em poucas coisas, em vez de competente em muitas. Identifique suas capacidades essenciais e as desenvolva. Delegue o mais que puder. Por que fazer as coisas nas quais não é bom? Faça apenas as coisas que faz melhor e de que mais gosta. Objetive um número limitado de oportunidades bem escolhidas em vez de perseguir todas as oportunidades disponíveis. Tenha uma ampla gama de projetos em qualquer dado momento, mas não concentre esforços neles a não ser que mostrem resultados. Aproveite ao máximo os momentos de sorte, você provavelmente os criou. Desengaje-se de momentos de má sorte, você provavelmente os criou. Como tirar o máximo da PNL? Focalize aquilo que você deseja. Estabelecer objetivos ou resultados é o primeiro passo para alcançá-los. Todos os seus resultados começaram como um pensamento. Mantenha-se curioso quanto à sua experiência. Quando você faz alguma coisa que realmente funciona bem, parabenize-se e depois pergunte a si mesmo: como fui capaz de fazer isso? Com os métodos de modelagem da PNL, você será capaz de compreender seus momentos de excelência e torná-los a norma em vez de a exceção. No mesmo espírito, se você fizer algo que acha burrice, em vez de se criticar, apenas pergunte-se: como será que fui capaz de fazer isso? Você compreenderá a si mesmo melhor e aprenderá com o erro para que não o repita. Adote perspectivas diferentes. Seu ponto de vista é apenas um entre muitos. Use a PNL. A aprendizagem advém do fazer. Respeite seu ritmo. Não exija demais cedo demais. Conheça-se melhor e aprecie-se por quem você é, além de por quem deseja ser. Separe tempo para si mesmo. Engaje-se em algum tipo de meditação ou de relaxamento que lhe agrade. Observe as mudanças que faz e como sua vida muda para melhor. Dê crédito a si mesmo pelas mudanças que faz. Às vezes, é fácil pensar que nada está acontecendo, mas quando você expande o horizonte de tempo, você pode ver as mudanças muito mais facilmente. A vida é uma série de pequenas decisões e, ocasionalmente, uma grande. Preste atenção nas pequenas, cada uma é importante. Lembre-se dos pontos nos trilhos de trem. Eles precisam mudar apenas alguns graus e os trilhos divergem cada vez mais. Faça as pequenas mudanças e atenha-se a elas. Tome consciência de suas âncoras. Neutralize as negativas e estabeleça âncoras positivas. Torne-se uma âncora positiva para outros. Saiba que tem escolha emocional. Você tem muitas oportunidades para mudar seu estado emocional, mas somente se você quiser. Desenvolva um bom relacionamento com seu inconsciente. Confie em sua intuição e ouça.
Saiba quando está incongruente e quando está congruente. A vida é uma série de pequenas decisões que levam a grandes mudanças. Desenvolva sua imaginação e criatividade. Escreva uma história ou pinte um quadro, mesmo que jamais a publique ou o mostre para alguém. Preste atenção em seu corpo. Esteja consciente dele e haja com base no que ele lhe diz. Jogue com suas fraquezas. Descubra o que você não faz bem e desafie-se. Desenvolva sua acuidade sensorial. Há tantas coisas no mundo que você poderia estar aproveitando. Olhe, ouça e sinta. Você gostará muito mais do que faz e aumentará a flexibilidade de seu pensamento. Pense em treinamento adicional. Não precisa ser treinamento de PNL. Há muitas maneiras interessantes que você mesmo pode desenvolver. Plano de ação. 1. Anote suas respostas às seguintes perguntas. O que aprendi com a PNL que é novo para mim? O que aprendi que tenha reforçado o que já sabia? O que está faltando sobre o que gostaria de ter lido mais? Seu feedback será muito bem-vindo. Mande um e-mail para lambert@bigfoot.com. 2. Fique alguns minutos quieto, talvez como parte de seu relaxamento diário. Pergunte-se: quem sou eu? Passe pelos níveis neurológicos. Até que ponto você é definido por seu ambiente? Por seu comportamento? Por suas capacidades? Por suas crenças e valores? Por sua identidade? Por sua conexão além de sua identidade? 3. Quantas coisas de que realmente gosta você faz com frequência? Você as está aproveitando ao máximo? Faça uma lista sobre alguns cabeçalhos gerais, por exemplo, relacionamentos, amigos e pessoas que ama, família, pais e filhos, recreação, esportes, passatempos, entretenimento, música, artes, TV, cinema, teatro, sucessos nos negócios e solução de problemas, relaxamento, comida, comer em casa, comer fora e cozinhar, dar e receber presentes, roupas, atividade religiosa e espiritual. Sob cada título, relacione duas atividades de que gosta. Seja razoavelmente específico, porque os prazeres são muito específicos. A felicidade não é algum estado nebuloso que você pode alcançar diretamente, e sim resultado de incontáveis prazeres e de tempo bem gasto. Por exemplo, sob roupas, você poderia relacionar comprar um terno novo, vestir um agasalho para sair no frio ou desfrutar da sensação de um par de sapatos confortáveis. Se isso for difícil, você pode estar pensando em segmentos grandes demais. Atividades prazerosas não têm que ser momentâneas ou arrebatadoras para se qualificarem como tal. Pense pequeno. Pense na primeira xícara de café do dia ou naquele momento lânguido antes de adormecer. Os dias estão repletos de pequenos momentos de prazer que não são reconhecidos. Você tem que estar lá, associado ao momento, para aproveitá-los. Atribua um número a cada atividade. Primeiro, se você não a praticou no último mês. Segundo, se a praticou algumas vezes no último mês. Terceiro, se você a praticou várias vezes no último mês. Isso lhe dá um máximo possível de 60. O quão perto está do máximo? O que pode fazer para aumentar sua pontuação no mês que vem? Agora, multiplique a pontuação de cada item por 2, se for moderadamente agradável, e por 3, se for muito agradável. Então, terá um total possível de 180. O que você pode fazer para obter uma pontuação mais alta no próximo mês? Lembre-se de estar plenamente presente e alegre nessas experiências. 4. Você já pensou em como tomamos a maioria das decisões com base em experiência de segunda mão? Acreditamos e decidimos com base naquilo que outras pessoas dizem, no que lemos na internet, nos jornais ou no que vemos na televisão? Podemos ter bons motivos para confiar nessas fontes, ou então simplesmente confiamos nelas de qualquer maneira. O que fizeram para merecer sua confiança? Quanto você realmente sabe de primeira mão com base em seus sentimentos? Da próxima vez que tiver uma decisão a tomar, pegue 2 folhas de papel. Em uma, anote toda a sua experiência pessoal sobre a questão. Na outra, anote tudo o que leu ou o que lhe disseram a respeito. Então jogue fora a segunda folha de papel. Volte para a primeira. Qual é sua decisão baseada em sua experiência? Quando toma uma decisão, é verdadeiramente sua?